Boa noite a todos. 9 de abril de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra. Muito bem, voltamos. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Amado Mestre Jesus, amor de nossas vidas, citar o teu nome, pensar em ti, silenciar, já é o suficiente, Senhor. Mas precisamos externar a nossa gratidão pela vida, pela oportunidade da reencarnação, pelo coração que bate, nos promovendo a existência física, pela saúde mental, pela oportunidade de estarmos na tua seara. Temos uma grande dificuldade, Senhor, de entender que o trabalho é teu e que somos servos. Temos ainda uma grande dificuldade de buscar a nossa espiritualização, abrindo mão da personificação. Que nessa noite em que iremos estudar a obra Voltei, nós te rogamos que os amigos espirituais que aqui estão possam nos inspirar, nos conduzir, porque é em teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Graças a Deus, que assim seja. Então a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Antes eu gostaria de pedir desculpas ao grupo, porque na última reunião eu fiz a abordagem de um capítulo anterior, quando Jacó começa a se preocupar com os serviços, por culpa das minhas faltas. Bom, agora está tudo direitinho, né? Então, na reunião passada, nós vimos que Bittencourt Sampaio, que vinha desenvolvendo uma série de comentários, de informações, de aconselhamento. E nessa última, ele fala o seguinte, que é muito difícil o ser humano passar pelas paixões humanas sem errar, sem fazer a sua parte de quedas, né? E ele fala o seguinte, que a morte, neste caso, é uma parada bendita, é uma parada benéfica, porque nessa ocasião o ser começa a ver os seus erros, começa a ver em que ele acertou, em que ele errou, tá entendendo? E ao mesmo tempo ele se dispõe, naquilo que ele acertou, ele se dispõe a informar aos seus irmãos ainda encarnados, através do processo da reencarnação dele, como já acertada, com algum aprendizado capaz de ajudar aqueles que ainda estão caminhando. E é nesse sentido que Bittencourt Sampaio, ele considera a humanidade como um todo. E nós, os encarnados, são células desse todo. E cada um dentro dessa célula, e no conjunto, há uma luta constante, permanente, para que tornar
essa humanidade digna, para redimir essa humanidade de todos os erros que ela tem cometido, né? Então, nesse sentido, nós também somos herdeiros de nós mesmos, porque no vai e vem das reencarnações é possível que a gente assimile aquelas coisas, os aprendizados úteis que os nossos irmãos já fizeram. E Bittencourt Sampaio incentiva muito e diz que deve continuar, mas isso não vai ser feito sem muito sofrimento, sem muito suor. Mas para isso há necessidade de ânimo, muito ânimo, planejar bem, fazer o bem, inclusive semear felicidade, porque de outra forma, e pensar que com isso é possível ele conseguir semear alguma coisa boa para ele mesmo. E com isso ele pede que não haja uma parada, que ninguém fique estanque, que continue a luta. E ele diz assim, ele disse que há necessidade desse trabalho constante e dessa vontade de não parar, de não estacionar, para regressar à escola da carne. E nessa escola da carne, ele fará a recapitulação imprescindível para a sua evolução. Muito legal, muito bom, Cecília. Obrigada, Cecília. Então vamos nós, ante as bênçãos do serviço. Prestem muita atenção nesse texto de hoje, é muito bom. Vale muito a pena prestar super, hiper atenção, tá bom? E se houver alguma dúvida, pergunte. Verificando-se ligeiro intervalo na palavra amorosa e venerável, desejei perguntar-lhe quanto à continuidade de meus trabalhos, em vista dos informes que ali recebera do irmão Andrade. Todavia, antes que me expressasse verbalmente, confirmou o generoso, ou seja, pensou, já se comunicou, tá? Porque no mundo espiritual a gente não precisa, a ideia de verbalizar é puramente, como é que eu posso dizer, para esses espíritos, eles acham que eles estão, até porque, para vocês estarem me ouvindo aqui, minhas cordas vocais, elas estão atuando, elas vibram e movimentam o quê? O ar. E conforme as cordas vocais, elas vão, a forma que eu vou colocando a boca, a posição, tudo isso vai fazendo com que atue o ar e vai formando esses sons específicos. E esses sons específicos, a gente dá a ele um significado. Então, quando eu digo ódio, esse som que eu gerei aqui tem um significado para nós. Mas isso é coisa de humano, é uma linguagem humana. No mundo espiritual não existe isso. Então a pessoa ela tem a impressão que ela está falando, que as cordas vocais estão, mas não é assim. É através do pensamento, tá? Então pensou, aconteceu, pensou, surgiu, pensou, você foi. Então é por isso que às vezes a gente vê espírito em estado de sofrimento, é um estado psíquico, é a forma que ele pensa e aquilo acaba acontecendo. Então, aqui pensou, aconteceu. Mas isso não acontece apenas quando nós estamos desencarnados, porque nós somos um espírito encarnado. Nós continuamos sendo espírito. Isso quer dizer o quê? Que mesmo estando encarnado, nós também nos comunicamos pelo pensamento. Então, não existe nenhum pensamento teu ou meu que fique isolado dentro da nossa cabeça. Ainda assim, a gente está se comunicando com os nossos afins. Pensou, atraiu. Ok? Então, ele diz, ele pensou, e agora eu vou continuar o trabalho que eu fazia, eu tenho que dar continuidade ao trabalho. E aí o irmão, ele disse, ele já tinha conversado isso com o Andrade. Então, todavia, antes que ele me expressasse verbalmente, confirmou o generoso. Quem que está confirmando o generoso? Com quem que ele está conversando? Com quem?
Bittencourt Sampaio, é isso? Vocês têm certeza? Eles citam Andrade. Olha só. Em vista dos informes que ali recebera do irmão Andrade, todavia, antes que me expressasse verbalmente, confirmou ele generoso. Porque lembrando que ele está conversando com quem? Bittencourt Sampaio, lembra? Era o magnânimo Bittencourt Sampaio, cuja expressão resplandecente constituía o que imagino num ser angélico, né? Pousando a destra sobre a minha fronte, continuou com nobreza sincera: Jacó, fizeste bem. Então ele está conversando aqui com Bittencourt Sampaio. Continua nessa conversa. E aí, desdobrar-se-á, né? Então ele vai e responde generoso. Desdobrar-se-á o serviço doravante, a partir de agora, em companhia dos mesmos associados da abençoada luta. Então, eu fiquei tão feliz. Nós que trabalhamos no EOS, talvez vamos nos reunir no mundo espiritual e dar continuidade. Então, aquele grupo com quem ele trabalhou, ele vai continuar trabalhando. Agora, olha que coisa interessante. Aqui nós temos 2 trabalhos. Nós temos o trabalho profissional e nós temos o trabalho espiritual. Qual é o trabalho que ele vai continuar no mundo espiritual? Será sempre o espiritual. Agora, se você está na terra só no trabalho profissional, será um desempregado no mundo espiritual. Nós temos que nos envolver com o trabalho do Cristo. Senão a gente vai chegar no mundo espiritual e vai ficar desempregado, com cara de tacho. Ou seja, porque o trabalho do Cristo é voluntário. E todos nós temos que entender isso. O maior problema dos centros espíritas é uma pessoa chamada coordenador. O coordenador, ele tem a capacidade de destruir o trabalho espírita. Raríssimo são verdadeiramente coordenadores. O coordenador, ele está ali para facilitar. O coordenador, ele está ali para trabalhar mais do que o outro voluntário. Então vamos pegar o nosso Cristo Jesus. Ele lavou os pés dos discípulos para dar exemplo de líder. Então o líder, ele não é temido, ele é seguido. E para ele ser seguido, ele tem que ser exemplo. Então nós temos uma grande dificuldade para lidar com o cargo. Normalmente, quando temos, nós nos colocamos na posição de feitor. A gente aciona o feitor da escravidão. E mesmo dentro da instituição religiosa, a gente toma essa posição. E acabamos adquirindo débitos e compromissos com a causa e com Cristo. Porque como coordenador, se eu não sei fazer o trabalho que o Cristo me confiou, e por conta da minha administração, vários trabalhadores começam a sair, eu terei que responder por isso. Porque o trabalhador também é um paciente. E eu também sou um paciente. Então, na condição de coordenadores, nós temos que agregar e trabalhar mais. Cobrar menos. Nem cobrar. Ele está ali para facilitar, para orientar, mas ele não é chefe. E essa é a pior pessoa que pode existir numa sociedade, é chefe. Que é bem diferente de um líder. Entende? Então, no mundo espiritual, ele vai continuar o trabalho que ele realizou na Federação Espírita Brasileira. Como empresário, empreendedor, ele foi um excelente empresário. Esse daí não tem trabalho no mundo espiritual. Então, para pensar nas nossas profissões. Vamos pegar o próprio André. Um médico espetacular. O homem era o bambambam da época. Cientista. Chegou lá. Foi limpar um vômito. E ninguém pediu para ele limpar. A dona Laura só falou: fique atento para a oportunidade de trabalho.
A Narcisa estava sozinha, porque estava começando a Segunda Guerra Mundial, já estava uma confusão de trabalhadores. E ela, na agonia, quando ele viu aquilo, ele viu o balde, viu a vassoura. O trabalho apareceu. Ele poderia ficar no seu quadrado, se eu não tenho nada a ver com isso, eu sou médico. Tem algum técnico aqui? Alguém da limpeza para limpar isso aqui? Alguém para limpar, por favor? Porque é normalmente o que nós fazemos, né? Alguém, por favor, aqui. Alguém pegar na vassoura para fazer, são poucos. Então, como diz Jesus, a seara é grande, mas são poucos os ceareiros. Então, tenhamos isso muito consciente na nossa cabeça. E eu falo isso com a experiência de 32 anos de espiritismo. Eu já me deparei com vários coordenadores que acabaram com a atividade. Eu já experienciei isso. Então, isso se torna responsável. Desdobrar-se ao serviço, a partir de agora, né, doravante, em companhia dos mesmos associados de abençoada luta. Vai continuar. Os círculos de vida que povoamos, no caso eles, o mundo espiritual, agora, são de o quê? Prosseguimento. Você vai prosseguir o trabalho. Na experiência humana, temos a semeadura. Aqui é hora de semear. Semear é o quê? Plantar. Vamos plantar. Na vida espiritual que nos é acessível, que eles, no caso, né, começa agora a colher. Porque qual é o grande problema nosso? Gente, presta muita atenção, mas muita atenção mesmo, que a gente não está entendendo. É muito comum nós falarmos assim: eu tenho muita dificuldade de concentração, eu tenho uma mente muito acelerada. Você vai querer começar a educar isso quando? Quando desencarnar? Não vai. Eu tenho vício alimentar. Você vai querer começar a educar isso quando? Quando desencarnar? Não vai. Eu tenho vício sexual. Você vai querer educar quando isso? Quando desencarnar? Não vai. Então, o que nós temos que entender é se nós reencarnamos, foi para educar os vícios, nos libertar dos vícios, educar a nossa condição de ser. Se nós reencarnamos, foi para aprender a nos espiritualizar. Quando nós desencarnar, não vai dar para fazer isso. A gente vai sofrendo é pouco, gente. Esse ser que está aqui, esse ser que vai desencarnar. Essa pessoa que está aqui é essa pessoa que vai acordar do outro lado. Então, ninguém vai conseguir fazer isso. Eu desencarnei. Agora é só pensar. Não vai ser assim. Não vai. Então, eu preciso me libertar, educar, aqui, é na carne. Porque uma vez eu fazendo isso, eu já vou mudando as minhas companhias espirituais. Eu já vou mudando a minha vibração. Eu já vou trabalhando o meu corpo perispiritual. Você está vendo a quantidade de mudança que acontece aqui? Quando eu saio do corpo, eu só me deparo com o que eu já fiz. E dou a continuidade agora a partir de lá. Entende, gente? Então, é uma continuidade, como ele bem fala aqui. O favoritismo, na vida espiritual que nos é acessível, começa a colher. O favoritismo não existe para o governo universal. Eu estou precisando de um trabalho, eu dou aqui. Eu adoro a Valquíria, chama a Valquíria. Não existe isso. Eu posso te adorar, a pessoa pode me adorar, mas não existe favoritismo no universo. É competência, capacidade, que é amor. Lá os nossos títulos, certificados, não tem absolutamente nenhuma valia. É realmente o amor.
nosso processo de evolução autêntico e verdadeiro. Senão, não tem jeito. A infinita sabedoria somente nos assinala, né, através da lei. Lei de olho por olho, dente por dente, causa e efeito. Pronto. Plantou, colheu. Então, se a minha mãe é um espírito super evoluído, o amor que ela tem por mim, ela não tem como dar a evolução dela para mim. Não tem. Por maior amor que ela tenha por mim, não tem. E essa será a dor dela, de ver seu ente querido em os vales da vida. Aí começa a punição, que faltou no processo da educação, que é aquilo que a gente diz, que a gente aprende, que Deus irá perguntar: o que fizeste com os filhos que eu te confiei? O favoritismo, então, a infinita sabedoria somente nos assinala através da lei. Plantou, colher. Plantou o bem, colhe o bem. Plantou o mal, colhe o mal. Existem espíritos que se preparam no mundo para a bendita primavera de trabalho pacífico na esfera superior. Há espíritos que se preparam no mundo para a bendita primavera, renovação, né? Início de trabalho pacífico na esfera superior. Tem pessoas que trabalham aqui avaliando o futuro? Tem. E há outros que se encaminham voluntariamente para o inverno de angústias e trevas, em seguida a perda do corpo. E aí a gente faz uma autoavaliação. Nós temos o maior número de pessoas se preparando para a primavera no mundo espiritual ou para o inverno no mundo espiritual? A gente responde rapidinho, né? Porque a gente sabe, a gente se conhece. A gente se conhece. Voluntariamente para o inverno de angústias e trevas, em seguida a perda do corpo. Em seguida a desencarnação, inverno, treva, dor, sofrimento. A grande maioria é assim. Hoje é quarta-feira, sexta-feira, sábado, hoje mesmo, você vai ver por aí. Antes de eu sair de manhã, eu fui caminhar e teve uma turma lá no núcleo que eu moro que cantou a noite inteira. E eles não eram cantores. E quando eu saí pela manhã, eu olhei, eles ainda estavam cantando, bêbados, né? Muitas latinhas. E eu fiquei olhando para aquilo, acabando com o corpo. Então, se nós formos hoje dentro de um pronto-socorro e chegarmos ao lado de cada leito, eu tive que ir ao pronto-socorro, né? Porque fraturei o dedinho, fraturei assim, uma coisa besteirinha. E aí eu cheguei ali, aquele monte de maca, todo mundo. Eu fiquei na área da traumatologia, isso, né? E aí eu conversei com o ortopedista e alguém disse assim: meu filho, larga essa moto. Aí o ortopedista pulou e disse: não diga isso para ele não, senão a gente vai ficar tudo desempregado. Continue, andem de moto, só põe um capacete para proteger a cabeça, o resto deixa com a gente. Mas tirando um sarro. Ou seja, 90% de pessoas que estavam ali deitadas eram jovens motoqueiros. É uma despesa enorme do Estado, para o nosso bolso, por conta de imprudência. O que eu estou querendo dizer? Grande parte do que está nos hospitais pronto-socorro é imprudência. Imprudência no trânsito, imprudência alimentar, bebidas alcoólicas, todo e qualquer tipo, como dizia Chico, de felicidade química. Então, ou seja, a grande maioria vai se deparar com inverno e não com a primavera. Porque não se preparam. Todos aqueles que
de alguma sorte estiveram em tua companhia na fraterna comunhão de interesses espirituais, todos aqueles que de alguma sorte estiveram em tua companhia na fraterna comunhão de interesses espirituais, constituem a legião afetiva, junto da qual seguirás caminho afora na distribuição de amor, luz e verdade. Então, vamos continuar o trabalho no mundo espiritual. Nossa ação mental nas estreitas linhas da existência física, o que é uma existência física, senão umas estreitas linhas no livro da vida? Uma existência física é simples ensaio para os serviços que nos aguardam a cooperação depois da morte. Isso aqui é um ensaio. Sobressaem ao redor de nós multidões necessitadas de iluminação redentora. Multidões. É imprescindível não desanimar nem estacionar. Por isso é que Jesus diz: a seara é grande, mas são poucos os ceareiros. São poucas as pessoas que verdadeiramente se dedicam ao trabalho. É só nós fazermos uma autoavaliação. Quando o nosso curso de mediunidade, ele durou quanto tempo? Está durando? Nós estamos quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Quando a gente jogou o número de faltas, tem pessoas com 60%, 70% de falta. Só num curso a gente já mostra a nossa falta de comprometimento com o trabalho do Cristo. A gente não põe as coisas espirituais em primeiro lugar. Dessa forma, se essa pessoa se torna um trabalhador, vai ter também 60%, 70% de ausência. Então, trabalhador nós até temos, mas comprometidos, a gente conta no dedo. Você imagina se toda quarta-feira você chegasse aqui, eu não estivesse aqui? Eu ia estimular vocês ou estaria desestimulando vocês? Seria agradável chegar aqui ou não estar aqui? Outra pessoa me substituindo? E sabe quem que ia responder por isso? Eu tive uma experiência, eu trabalhava numa empresa e essa era difícil às vezes a minha saída. E eu dirigia um grupozinho do evangelho. Eu tinha uma jovem de 18 anos nesse grupo, que ela já tinha conversado comigo e na época eu não tinha muita experiência. Ela foi sequestrada e nesse sequestro em São Paulo ela foi aprisionada e teve que se prostituir com 16 anos de idade. Ela era acorrentada, ela me mostrou todas as marcas que estavam no corpo. Então, para ela, Deus não era bom, porque ela passou por tudo aquilo. Então, ela era um ser humano cheio de feridas, machucada. E a gente não pode chicotear as pessoas com as nossas tolas verdades. Então, nesse dia eu não pude ir. A pessoa que foi me substituir discutiu com ela. Por conta fui defender Deus. Ela não foi mais. Na época não existia celular ainda. Ela, na semana seguinte, ela me esperou do lado de fora da instituição, explicou o que aconteceu e disse: aí eu não entro mais. E era uma pessoa que o olhar daquela jovem era um olhar morto, um olhar sem vida, sem brilho. E eu, com aquela pouca idade, eu consegui identificar isso naquela pessoa no primeiro dia de que aquela moça entrou no nosso grupo. E a gente não tem essa sensibilidade. Então, ali eu tive uma lição muito grande do perigo quando a gente não está presente naquilo que nós assumimos, né? Então, esse comprometimento do trabalhador traz grande transtorno também para as atividades. Então, quando a gente assume um compromisso, assume esse compromisso. Coloque isso em primeiro lugar. Naquele dia, você tem, olha, nós temos 7 dias, você pode ser voluntário 1 dia, 2 horas.
Naquele dia, aquilo é sagrado. Às vezes a gente quer fazer vários dias, não que seja um, mas que seja bem feito. Que você esteja ali 100%, para que você não venha responder mais tarde por essa sua falta de compromisso. Então, dentro do nosso movimento espírita, em geral, em tudo quanto é campo, a gente vê isso. A falta de comprometimento do trabalhador espírita, né? A falta de um Paulo de Tarso, né? Aquele homem disciplinado, um líder natural, aquele que ele era líder não porque ele mandava, ele era líder porque ele fazia. O líder é o que faz, não é o que manda. E isso a gente tem que compreender também. Se Jesus é um grande líder, porque ele fazia e faz. Essa que é a boa diferença nisso daí, né? Aqui falando dessa continuidade de trabalho. É imprescindível, ele diz assim, nossa ação mental, nas estreitas linhas da existência física, é simples ensaio para o serviço que nos aguarda aonde? A cooperação depois da morte. Sobressaem ao redor de nós multidões necessitadas de iluminação redentora, repetindo, viu, gente? É imprescindível. Imprescindível o quê? Indispensável. Não desanimar, nem estacionar. E a gente tem que entender uma coisa: todo o trabalho do bem, ele se torna o alvo dos espíritos que são contra. É por isso que o trabalhador, ele tem que estar muito vigilante. Então, se o trabalhador, ele não é comprometido, ele é um alvo super fácil de ser derrubado. Não, você faz assim, ó. Caiu. Super fácil. Agora, quando pega um trabalhador comprometido com o Cristo, porque aqui eu não sou comprometida com Paulo. Paulo, ele está presidente da casa hoje, mas o meu compromisso não é com Paulo. O meu compromisso é com Cristo. Então, se nós não estivermos com esse compromisso, nós somos um alvo muito fácil. Qualquer coisa a gente abre mão. Qualquer coisa a gente deixa. E às vezes a gente quer abrir um monte de frente. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Quando larga tudo de uma vez só. Que escolha um. Mas eu só posso ir uma vez a casa. Vai estudar. Porque trabalhador que não estuda vai dar problema também para a instituição. Dá muito problema. Para finalizar, gente, esse item, ele diz: conquistar-te valiosas possibilidades de servir, pelos conhecimentos que adquiristes. Olha, conquistar-te valiosas possibilidades de servir. Então, quais são as nossas conquistas para o trabalho com Cristo? Que eu poderia fazer do outro lado. Valiosas possibilidades de servir pelos conhecimentos que adquiriste. E se os negócios materiais, que ele era empresário, terminaram com um atestado de óbito, entendeu? O trabalho profissional dele, a vida profissional dele, acabou com o atestado de óbito. Acabou tudo ali. Passado o atestado de óbito ao velho corpo, porque o corpo acabou, as tarefas edificantes prosseguem ativa. As tarefas edificantes. Aí você diz, meu Deus, quem não tem tarefa edificante está frito, está acabado. As tarefas edificantes prosseguem ativas, reclamando-te dedicação. Somos a caravana que jamais se dissolve. Eu achei lindo isso aqui. O trabalho no bem é uma caravana que jamais se dissolve. Mãos entrelaçadas no labor, no trabalho do bem, não repousaremos senão no Mestre. Ninguém vai repousar, só vamos repousar quando nós já estivermos com Jesus, no Mestre.
que de perto, o Mestre, nos segue a boa vontade. A gente não está só, gente. Quando você está aqui na livraria, Jesus está contigo. Quando eu estou aqui sentada, falando de Jesus, Ele está comigo. Mais presente do que a gente possa imaginar. Mãos entrelaçadas no labor do bem, não repousaremos senão no Mestre, que de perto nos segue a boa vontade. Que nós, pelo menos isso, boa vontade. Então você para pensar. Vamos dizer que eu seja recepcionista, que estou ali recepcionando as pessoas. Aí eu começo a perceber que eu não tenho muito material para conversar ali naquele primeiro momento. Então, eu vou buscar, eu vou estudar, para eu poder servir melhor. É isso que a gente tem que entender. Então, eu estudo no ato de amor. A gente não tem que vir para cá encher linguiça, gente. Se você é um evangelizador, se você é um dirigente de grupo, você não está ali para estar contando tua vida pessoal. A gente está ali à luz da doutrina espírita. Eu tenho que falar de espiritismo. Eu tenho que citar as obras espíritas, as obras subsidiárias. Né? É necessário, Jacó, encontrar paz dentro de nós mesmos, na batalha pela vitória da luz, quanto o Senhor a demonstrou, perseguido e crucificado. Então a gente não quer fazer força nenhuma. Uma dorzinha de cabeça. Uma dorzinha de cabeça, não vou não. Hoje tem um aniversário, não sei aonde, eu vou lá no aniversário. Jesus se crucificou por nós, para nos mostrar, para nos exemplificar. Então lembra sempre disso, o líder não é o que manda, é o que trabalha, é o que mais faz, é o que dá o exemplo. Longe de nós o descanso destrutivo dos que procuram o céu sem as credenciais do reino divino em si mesmo. Olha que final. Longe de nós o descanso destrutivo. Depois de um estudo desse, é para você correr atrás do Paulo, entregar o seu currículo urgente e dizer: mano, tem vassoura e pano aí? A casa precisa, morada cristã, e o Paulo sempre conversa comigo da necessidade de trabalhadores comprometidos. E aonde a gente precisa, a maior frente de trabalhador, gente, é isso aqui que eu estou fazendo. Estudo de obras. Evangelho. O Brasil hoje é o país que mais está encostando pessoas por conta da depressão. Um alto índice de suicídio. Então as pessoas precisam tanto de evangelho, e o espiritismo é o consolador prometido, e a gente não está fazendo esse trabalho. Foi bom? Como é que está o lombo? O nosso, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Então vamos pegar o nosso Cristo Jesus. Ele lavou os pés dos discípulos para dar exemplo de líder. Então o líder, ele não é temido, ele é seguido. E para ele ser seguido, ele tem que ser exemplo. Como empresário, empreendedor, olha, ele foi um excelente empresário. Esse daí não tem trabalho no mundo espiritual. Porque qual é o grande problema nosso? Gente, presta muita atenção, mas muita atenção mesmo, que a gente não está entendendo. É muito comum nós falarmos assim: eu tenho muita dificuldade de concentração, eu tenho uma mente muito acelerada. Você vai querer começar a educar isso quando? Eu tenho vício alimentar. Você vai querer começar a educar isso quando? Quando desencarnar? Não vai. Eu tenho vício sexual. Você vai querer educar quando isso? Quando desencarnar? Não vai. Quando desencarnar? Não vai. Então, o que nós temos que entender é se nós reencarnamos, foi para educar os vícios, nos libertar dos vícios, educar a nossa condição de ser. Se nós reencarnamos, foi para aprender a nos espiritualizar. Quando nós desencarnar, não vai dar para fazer isso. A gente vai sofrer, não é pouco, gente. Esse ser que está aqui, esse ser que vai desencarnar. Essa pessoa que está aqui é essa pessoa que vai acordar do outro lado. Então, eu preciso me libertar, educar, aqui, na carne. Porque uma vez eu fazendo isso, eu já vou mudando as minhas companhias espirituais. Eu já vou mudando a minha vibração. Eu já vou trabalhando o meu corpo perispiritual. Você está vendo a quantidade de mudança que acontece aqui? Quando eu saio do corpo, eu só me deparo com o que eu já fiz. E dou a continuidade agora a partir de lá. Grande parte do que está nos hospitais pronto-socorro é imprudência. Imprudência no trânsito, imprudência alimentar, bebidas alcoólicas, todo e qualquer tipo, como dizia Chico, de felicidade química. Olha, nós temos 7 dias, você pode ser voluntário 1 dia, 2 horas. Naquele dia, aquilo é sagrado. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui presentes, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. E que possamos, Senhor, despertar enquanto há tempo. Graças a Deus. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.